imensa alegria podemos estar na presença do Senhor para adorá-lo, glorificá-lo e bendizer o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido você, juntamente comigo, a abrir vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 30 e 31. Quero desde já expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, por essa honra. Pastor Wanderson, meu amigo, já de longa data, muito obrigado pela honra, pela confiança. Temos alguns rostos familiares, o nosso irmão Lafayette. Como ele disse, nós trabalhamos juntos, mas quase não se vemos. Eu vi ele aqui louvando, eu perguntei, pastor, como é que é o nome do irmão mesmo? Aí o pastor deu oportunidade, mas é um homem de Deus. E, como ele disse, quase não se vemos, porque ele é daquele tipo de motorista que trabalha. Há motorista que trabalha e motorista que rola. Tem muitos que não saem da garagem, ele praticamente não vê lá. Amém? Nosso irmão, que Deus abençoe, há muito tempo eu não via também. Todos acharam a palavra de Deus? Diz assim a santa palavra: e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Podeis assentar glorificando o Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fora escrito pelo Dr. Lucas a Teófilo com o intuito de englobar o seu evangelho, de encorpar um pouco daquilo que ele descreveu no evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele começa trazendo menções de algo que Jesus tinha feito, menções de maravilhas que tinham acontecido através da vida de Jesus, e aquilo que o Senhor tinha nos ensinado, passado para que toda a humanidade viesse a cumprir, para que assim nós possamos ter um pleno entendimento que, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos caminhando para a vida eterna, para o verdadeiro sentido da vida. Porque é de fato que muitas vezes nos paramos e nos perguntamos: qual é a razão da vida? Qual é o sentido da vida? E nós só desfrutamos desse entendimento quando de fato conhecemos a Cristo. Porque quando chega o conhecimento de Cristo aos nossos corações, começamos a entender que o sentido da vida agora foi nos dado. Porque até então caminhávamos sem salvação, porque até então caminhávamos sem direção, mas quando encontramos a Cristo, encontramos o caminho da vida, o caminho da felicidade, o caminho da salvação, o caminho do gozo eterno, da paz eterna, o caminho verdadeiro e único que transforma a vida de todo aquele que nele crê. Foi falado aqui essa noite: qual é a vossa esperança? A esperança nossa é a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Lucas descreve este evangelho, ele traz o livro de Atos para englobar o evangelho de Lucas, no entendimento singular. No evangelho, Jesus ensinou e Jesus fez. Mas agora em Atos, após a sua ascensão ao céu, agora Jesus deu uma ordem que está em Atos, capítulo 1, no versículo 8: ide, pregai o evangelho. Agora a ordem expressa é anunciar a salvação. Agora a ordem expressa é trazer almas ao entendimento que a vida
lícita, mas não uma vida falsa, uma vida que produz o pecado, uma vida que te leva a viver algo que não satisfaz a tua alma, que não satisfaz o teu espírito, mas uma vida que te preenche por completo, uma vida que te mostra realmente qual é a razão do seu viver, qual é a razão que você está aqui essa noite. Você está aqui porque o teu espírito tem sede de Deus, porque a tua alma clama por Deus, porque a tua alma glorifica o Rei da Glória. Paulo, ele estava caminhando para a sua segunda viagem missionária. Dessa vez ele chama Silvano ou Silas com ele. Na primeira fora Barnabé, mas devido ao atrito agora quem vai é Silas. Barnabé segue viagem com Marcos, seu sobrinho, e agora Paulo com Silas. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que o intuito de Paulo, o desejo era pregar na Ásia, mas o Senhor não permite. O Senhor não deixa que ele vai. Entenda bem que por mais que seja boa a nossa intenção, por mais que seja nobre, sempre temos que tomar a direção com Deus, entendendo que Ele, Deus, através da sua presciência, Ele sabe o que realmente é necessário para nós. Ele sabe aonde realmente é cabível que nós venhamos a estar, porque aonde Ele nos ordena, algo vai acontecer. Porque a virtude é a essência do Espírito Santo de Deus, é sobre a sua vida, e a glória de Deus vai se manifestar aonde Deus te ordenar que você vai, onde você estiver, Deus vai estar presente, porque vós sois cartas vivas, anunciantes do Evangelho glorioso de Jesus Cristo para todas as nações. Ele tentou ir, mas o Espírito Santo lhe impede. E certa feita, ao anoitecer, ele tem uma visão. O próprio Senhor lhe aparece, pastor, numa visão. Ele vê um varão da Macedônia que roga-lhe por socorro, que lhe roga por ajuda. Os propósitos de Deus, eles são essenciais para a nossa vida. Os propósitos de Deus, muitas vezes não iremos compreender, mas não é cabível para que nós venhamos questionar ou murmurar, mesmo sem entender. O nosso papel é adorar, o nosso papel é glorificar, o nosso papel é exaltar o nome do Senhor, porque Ele sabe o que realmente é necessário para mim e para a tua vida, porque somente Ele sabe o que nós devemos ou não fazer, e tudo o Senhor já trabalhou, e tudo o Senhor já orquestrou para a nossa vida, para garantir com que o nome dEle seja exaltado, glorificado, para que haja salvação e conversão de almas. Muitas vezes Deus vai nos levar em direção para que uma vida seja salva, para que uma preciosa alma venha ter um encontro genuíno com Jesus Cristo, um encontro que mudará o seu entendimento, um encontro que mudará a sua vida, um encontro que transformará o seu ser. Ele terá uma percepção de que verdadeiramente agora você conhece quem é o Jesus da história, mas não a história de Jesus, porque agora você entrou a fundo dentro do Evangelho, porque agora você quis realmente ter uma comunhão com Cristo, e através dessa comunhão foi lhe permitido ter acesso a Ele, e tendo acesso a Ele você vai ter intimidade dia após dia, entendendo que em todo momento, todo instante Ele está contigo, Ele caminha contigo, Ele dorme contigo, Ele acorda contigo, aonde quer que você esteja, Ele está ao teu lado, te guardando, te guiando, te conduzindo, te protegendo, te dando livramento e te mostrando que em todo o contexto da sua vida e da sua família está o cuidado de Deus sobre a sua casa.
ele é chamado para ir. E todo homem e mulher de Deus, temente a Cristo, ele é sensível a ouvir a voz de Deus, é sensível a atender o chamado de Deus. Ele carrega consigo o amor, a caridade, a piedade, a compaixão. Ele viu naquele momento o Senhor lhe mostrando a necessidade que havia na Macedônia da palavra de Cristo, a necessidade que havia deles conhecerem realmente quem era Cristo. Havia uma necessidade grande do mover de Deus naquele lugar. E quando ele chega em Filipe, e aqui eu quero começar a mensagem. Agora eu separei 4 tópicos, a qual o Senhor Jesus nos conduzirá à jornada viva. E o primeiro, o Senhor Jesus conduzirá o seu caminho. Aleluia! O caminho que Paulo imaginava era para a Ásia, mas o caminho que o Senhor tinha era para a Europa. Era totalmente diferente. Paulo queria entrar na Ásia, pregar o Evangelho, mesmo que isso, assim como muitas vezes, lhe custasse ser escorraçado. Muitos, como em Atenas, veio dizendo que ele era tagarela, lunático, sofrer pelo Evangelho, ser picado por víbora. Mas o que ardia no coração do apóstolo era um único desejo: de que o mundo conhecesse a Cristo, de que o mundo verdadeiramente viesse a entender que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, que Jesus Cristo, Ele é a salvação da nossa vida, e todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. O propósito de Paulo partiu pelo entendimento do seu chamado. Paulo, ele começa o seu ministério 14 anos após ter um encontro com Cristo. Esse momento, pastor, houve um preparo pelo Espírito Santo de Deus. Deus chamou Paulo, porque os demais apóstolos, eles estavam focados em Jerusalém, nos judeus. Deus agora tinha um leão para anunciar o Evangelho. Assim como no Velho Testamento usou o leão dos profetas Elias, agora ele vem usando o leão dos apóstolos. Ele usa Paulo, um teólogo, um homem que tinha total conhecimento. E agora Deus vai dizer: não basta somente o conhecimento humano, agora eu vou lhe dar o conhecimento que vem do céu. Agora eu vou lhe encher da minha graça. Agora vai ser derramado poder, agora vai ser derramado virtude, agora vai ser derramada a minha essência, e a minha graça vai te consumir, a minha graça vai te ensinar as virtudes que vêm do céu. Paulo agora com a combinação perfeita: graça e conhecimento, poder e conhecimento. Ele vem atrás de toda a humanidade. Ele entende que o Evangelho de Jesus Cristo não era somente para os judeus, mas primeiro para os judeus, mas também para nós. E Paulo vê que esse Evangelho é mais aceito entre os gentios, e que dali nasceu verdadeiramente a promessa de Cristo, a igreja de Cristo. Ali nasce um povo que verdadeiramente tem um compromisso com Cristo. É por isso que você está aqui essa noite, porque a sua aliança foi formada com Cristo, foi firmada com Cristo, para que verdadeiramente nós possamos estar com Ele para toda a eternidade. Paulo, ele parte para a Macedônia, e quando ele chega em Filipe, ele começa a anunciar o Evangelho. Certo sábado, ele procura um lugar para orar, e veja que ele encontra um jovem chamado Timóteo, que mais tarde seria seu filho na fé. Um jovem promissor como obreiro de Cristo, promissor no Evangelho.
filho de uma judia, de um pai grego. Paulo agora, sabendo que por ele ser de filho de pai grego, pastor, ele teria que passar pela circuncidação, porque até então os outros apóstolos ainda amarravam certas doutrinas que foram impostas para eles sobre a igreja, sobre os novos convertidos. Paulo, ele tem o primeiro concílio com os apóstolos acerca disso, mostrando para eles que nós somos salvos não pela lei, mas pela graça. Foi a graça que nos alcançou, e essa graça foi movida por uma fé que só pode vir dos céus para a nossa vida, porque o convencimento para crermos que Jesus é Deus partiu dele. Ele nos deu uma fé que nos faz crer totalmente, sem sombra de dúvida, que ele é o único e verdadeiro Deus e que não há outro além do Senhor. Essa fé foi partida de Deus para a nossa vida. É por isso que essa graça nos transformou. É por isso que essa graça nos trouxe a esperança. Deus sabe, pastor, a alegria que eu estou em pregar aqui essa noite. A minha mãe está ali, a prova disso. Eu vivi aqui um tempo na minha juventude, só que eu não tinha o conhecimento verdadeiro, genuíno de Cristo. Eu vivi momentos de perdição, mas hoje eu venho com alegria, porque hoje nós estamos juntos aqui para adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo agora ele leva junto com ele Silas e Timóteo, e eles continuam a sua viagem. Eles chegam em Filipe. Eles querem orar num certo sábado. Vão até a beira do rio, porque havia muitas pessoas e ali eles entendem que era lugar para oração. Ele vê várias mulheres, pastor, começa a anunciar o Evangelho, porque Paulo tinha algo que nós devemos também ter: o entendimento que fora nos dado uma oportunidade, aonde nós estivermos, sempre vai ter um púlpito preparado para que nós podemos anunciar o Evangelho, para que o Evangelho de Cristo possa ser anunciado através da sua vida. Não vai haver falta de oportunidade. A oportunidade foi imposta sobre a sua vida. Entenda bem, às vezes Deus te dá uma oportunidade para pregar no trabalho, às vezes na escola, às vezes na rua, às vezes na casa dos familiares, mas essa oportunidade Deus sempre vai preparar, e é através da sua vida que a glória de Cristo vai se manifestar, e o verdadeiro conhecimento que Ele deseja salvar vai imprimir no coração de cada ouvinte. Ele começa a pregar. A Bíblia vai nos relatar que uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura, ela fica atônita. Ela começa a olhar e a fixar os seus olhos e o seu coração na mensagem de Paulo. O seu coração estava aberto para receber a mensagem. Mas entenda bem que a Bíblia é bem clara em dizer que quem abriu foi o Senhor. Porque assim como eu disse agora há pouco, essa fé é dada por Deus, não é mérito nosso. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu. E Ele nos escolhendo, Ele derramou uma fé que só Ele poderia dar aos homens, para que o seu coração abrisse e o entendimento único brotasse na sua alma, de que Ele é a salvação da sua vida, de que a sua vida só tem sentido se verdadeiramente você se entregar aos seus caminhos. Aleluia. Ele prega, ela aceita Cristo, ela e sua família são batizados.
algo interessante acontece. Nós não precisamos e nunca precisamos, a Assembleia de Deus, de fazer firula. Nunca precisamos de inventar pregação, porque a verdadeira pregação, a pregação genuína, ela salva, ela cura, ela liberta. Ela é essa mensagem que Paulo pregava, a mensagem de Cristo, que Ele veio para trazer a salvação. Ele morreu pelo perdão do meu e do seu pecado. Ele subiu aos céus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará um dia para nos buscar. Nós que aqui estamos não passaremos pela grande tribulação, mas estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele continua a pregar, e mais uma vez ele vai procurar a oração. E toda vez que ele passava, ele via uma moça com espírito de adivinhação, pastor. E toda vez que ele via essa moça que tinha um espírito pitonista sobre a sua vida, ele ficava com o coração enfurecido, porque toda vez ela clamava e rogava, dizendo: lá vai esses varões, homens do Deus Altíssimo, enviado para nos mostrar o verdadeiro caminho. Paulo, ele tinha algo consigo, e é nesse tema que eu quero entrar agora. O segundo, Deus te dará discernimento. Paulo viu que verdadeiramente o que ela falava era verídico, porque eles realmente eram homens de Deus e estavam ali amando de Deus para a salvação de todo aquele que ouvisse a sua mensagem, cresce realmente no Senhor Jesus Cristo, o aceitasse para assim se tornar salvo. Só que Paulo, ele tinha discernimento, ele entendeu realmente o que ela falou é verdade, mas não é de Deus, não é proveniência do Espírito Santo, mas é proveniência maligna, vem do maligno. Ela começa a segui-los e a enfatizar. Quando Paulo olha, expulsa aquele demônio. Entenda que o espírito pitonista que habitava sobre a vida dela também foi um dos maiores oráculos gregos. Delfos, ele tinha esse espírito. Delfos Apolo. Entenda bem que quando Paulo ele estava enfrentando esse espírito, não era qualquer demôniozinho ralé que vem que se manifesta na igreja para morrer, para ser queimado, não. Era um espírito poderoso. Só que quando o homem e a mulher se coloca na brecha de Deus, se coloca em constante consagração, entende a virtude e a presença de Deus sendo essencial sobre a sua vida, e ele mortifica a sua carne dia após dia, para que o seu espírito possa vivificar em constante comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não há casta de demônios que vença, não há casta de demônios que possa impedir, não há legião, não há potestade, ninguém pode parar um homem e uma mulher cheios do poder de Deus, cheios da autoridade de Deus. Paulo olha e diz: eu te expulso, Satanás, e aquele demônio sai. Homem e a mulher de Deus que vive em constante consagração, não há demônio que possa impedir de fazer a obra, de manifestar a glória de Deus através da sua vida. Não há demônio que possa parar na sua frente, porque contigo está o leão da tribo de Judá. E veja que aquela mulher, ela servia como escrava de 12 senhores, cada um durante 2 horas, para que pudesse adivinhar o que iria acontecer
acontecer com as pessoas. Agora aqueles homens, eles olham e veem a sua esperança frustrada, porque a esperança deles não é como a nossa. A esperança deles era o dinheiro que eles iriam arrecadar, mas a esperança da igreja de Cristo permanece viva, e Ele está mais perto do que nós imaginamos, está mais perto do que nós esperamos. Eles veem a sua esperança se esvaindo. Agora não tinha mais de onde tirar o recurso. Agora já não tinha mais de onde tirar o dinheiro fácil, porque o espírito que controlava aquela jovem já não habitava mais nela. Então eles prendem Paulo e Silas, levam o centro da praça para os magistrados. O argumento deles, pastor, era que eles queriam impor os costumes deles, porque eles eram judeus e o povo da cidade era romano. Eles queriam impor e sobre eles esse costume. Só que uma das coisas que agregava sobre a legislação de Filipe era que não deveria ser aceito costumes estrangeiros, nem os deuses estrangeiros. Agora, por isso os magistrados rasgam as suas vestes e manda que eles sejam açoitados com vara em praça pública, como um sinal de humilhação, e para que através desse sinal eles viessem parar com a prática daquilo que estavam fazendo. Só que entenda bem que aquilo que o inimigo trabalha para a vossa humilhação, Deus trabalha para a vossa exaltação. Deus trabalha para glorificar o nome dele através da sua vida. O inimigo pode até pensar que você está sendo humilhado, está sendo humilhada, mas ele vai ter que engolir e entender que no meio da humilhação Deus está trazendo dupla honra para a sua vida. Chicoteio com a vara, agora vou prender o cárcere. E quando eles prendem, eles acorrentam seus pés ao tronco, para que eles não tivessem posição para ficar, e que aquilo viesse incomodar de tal maneira que lhe doesse muito. Só que o que chama a minha atenção, e eu vou entrar no terceiro tópico, é que o Senhor extrai adoração viva de você, é no seu sofrimento. Eles acorrentaram seus pés, pastor, amarraram o tronco, não havia posição confortável, e quanto mais se mexia, mais machucava as suas pernas, e aquilo começava a incomodar e a doer. Era comum, quando se desse meia-noite, todos os presos estarem dormindo. Mas só que a Bíblia vai nos declarar que Paulo e Silas agora vão quebrar o protocolo. Em vez de dormir, eles vão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ao invés de murmurar, em vez de chorar, ao invés de reclamar, eles vão adorar. Porque Paulo tinha um entendimento: preso estou, mas a palavra continua livre. Preso estou, mas a palavra de Deus ninguém pode prender, ela ainda continua livre, ecoando no coração de todos aqueles que ouviram a ministração da santa palavra de Deus. Eles começam a adorar, começam a louvar, começam a orar e a clamar, glorificando o santo nome do Senhor. Clamavam, não pedindo pela liberdade, porque Paulo sabia que a liberdade já foi imposta na sua vida anos atrás, a caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo, que mudou a sua vida, que mudou a sua história, que lhe colocou no centro da vontade de Deus, e foi permitido assim ele fazer parte da história. Ele entendia. Eles acham que estão me prendendo, mas ninguém pode prender aquele que é livre. Ninguém pode prender aquele que Deus libertou.
libertou, aquele que Deus livrou. Paulo tinha esse entendimento em seu coração, e é isso que lhe confortava, para ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ele não questionar nada, mas ele sim abria sua boca e expressava a Deus: Senhor, tu me chamou como servo. E a palavra servo no original no grego quer dizer escravo. Se eu sou escravo, eu não tenho mais controle da minha vida. Quem tem o controle é o Senhor. E seja feita a sua vontade. Se essa é a sua vontade, eu continuo te adorando, eu continuo glorificando o seu nome, porque em tudo tu és bendito. O Senhor está em uma adoração de Paulo e Silas tão pura, tão genuína, que o Espírito de Deus desce de uma forma sobrenatural. Há um grande terremoto, os alicerces da prisão se abalam, as cadeias vêm ao chão, os grilhões e as correntes se abrem. Quando o soldado desperta, ele imagina que todos haviam fugido. E eu entro no quarto tópico para finalizar. A palavra permanece livre e ecoando em seu coração. Quando ele abre, ele se depara e vê as celas abertas. A sua primeira percepção é que todos haviam fugido. Ele pega a espada, desembanha a sua espada, prepara para se matar. Porque o pensamento do soldado romano era que se ele deixasse algum prisioneiro escapar, pastor, o que era mais gratificante e honroso era a sua morte, era o suicídio. É por isso que ele pega a espada para se matar, porque eles já tinham em mente que o suicídio honraria o ato que eles fizeram pela falta de vigilância. E quando ele pega a espada e prepara-se para se matar, Paulo grita: não faça nada contra a tua vida, porque nós estamos aqui. Entenda bem que naquele momento ele leva eles para fora e ele vai perguntar: o que eu faço para ser salvo? Quando ele dá essa pergunta, eu começo a imaginar, a conjecturar. O que passou na cabeça dele, pastor, foi nada mais nada menos do que um entendimento puro. Esses homens nunca estiveram presos. Nós achávamos que eles estavam presos, mas eles adoravam, eles clamavam, porque eles tinham a certeza que eles estavam livres. Somos nós que estamos presos, porque não adoramos o seu Deus, porque não entendemos que o seu Deus é o único e verdadeiro Deus. Naquele momento há uma percepção. É por isso que ele vai olhar e dizer: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles entenderam que a liberdade sempre esteve com Paulo. Ele entendeu que verdadeiramente Cristo andava com Paulo. Ele entendeu que só há um Deus de verdade, que aquele vasto plantel de deuses gregos nada passam de meras imagens de demônios ocultos por dentro e por trás delas. Naquele momento ele entendeu que o Deus Altíssimo, ele não precisa de sacrifícios, mas ele foi o sacrifício vivo para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. E um verdadeiro adorador, ele tem consigo o entendimento que toda consagração que é feita, ela é feita com alegria, ela é feita com ênfase, ela é feita com louvor, porque eu me consagro para ter uma comunhão com meu Deus. Eu não consagro por sacrifícios. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. O único sacrifício foi feito na cruz do Calvário para a minha e a sua salvação, para a expiação
consagrar por algo que deseja, jejuar por algo que tanto anseia, ou por pessoas. E depois muitos ainda ousam dizer: eu paguei preço. O único preço foi pago na cruz do Calvário pela minha e a sua salvação. Esse é o verdadeiro preço. Ele foi com preço de sangue, e sangue carmesim, sangue que nos purificou, sangue que nos libertou, sangue que nos transformou, sangue que nos convenceu do pecado, sangue que nos deu a liberdade, sangue que vai nos levar para o céu. Aleluia. Paulo olha para ele e vai dizer: é muito simples o caminho da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No dia que eu e o pastor combinamos para me estar aqui na sexta-feira, Deus me deu essa mensagem. Eu estava a caminho do serviço, porque eu trabalho à noite. Eu estava a caminho do serviço, e de repente ele colocou a foto do estado. Eu falei para ele: a confirmação da mensagem que Deus acabou de dar. Eu fui orar, estudar. Hoje que eu fui terminar esse esboço, porque ontem eu tive a pregação. Comecei 10 horas da manhã para acabar às 4 da tarde. Porque a Bíblia vem dizendo: bendito é o varão que medita na minha palavra de dia e de noite, noite e dia. Não tem como eu dizer que conheço a Cristo se eu não conheço a tua palavra. Não tem como eu dizer que eu amo a Cristo se eu não amo a sua palavra. João descreve: e no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo, ele é a expressão da palavra, e a palavra testifica que verdadeiramente sois servos, sois servas do Deus vivo, do Deus autêntico. É somente pela palavra, não há outro caminho. Como diz o louvor de 243 da harpa cristã: meios de salvar se inventa, clama e roga ao seu favor, mas há só um meio. É só pelo Cristo, é só pela sua palavra, é só por uma vida regada em temor e santidade, é só pelos princípios morais que atenuam sobre a nossa vida, que nos fazem entender que eles regem a nossa vida a caminho de Cristo, a caminho da santificação, a caminho da perfeição, porque somente aquele que alcançar o status de varão perfeito estará na glória com Deus. Estamos aqui ainda porque não alcançamos, mas almejamos alcançar, e eu tenho a plena certeza que todos que estão aqui essa noite alcançarão um dia o estatuto de varão perfeito, de varão perfeita, e nós estaremos para sempre com Ele em adoração eterna. Se coloque de pé. Convido você essa hora a orar juntamente comigo, e tendo a certeza: tu e tua casa será salva. Você é o porta-voz de Deus. Deus preparou um caminho vivo para você. Essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: há um caminho vivo. Ele anda contigo, Ele vive contigo, e este caminho te direcionará dia após dia para ter o total discernimento de que Ele é contigo, de que Ele te guia, de que Ele te conduz para o centro da vontade dEle. E Ele fazendo isso, Ele te encherá de virtude e de glória. Hoje é o dia que Ele está extraindo a melhor adoração da sua vida. Ainda não se converteram, porque está sendo extraída a adoração de ti, mas essa adoração, ela está trazendo a presença de Deus para a sua vida de uma forma que você nunca antes sentiu, para viver o sobrenatural, e você irá contemplar o agir de Deus através da sua vida, e não vai ter um que não irá aceitá-lo como Salvador, porque Deus irá agir poderosamente através de
seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite. Nós cremos totalmente na tua palavra, que nós já somos salvos e que a nossa família também será salva, Pai. Pai, eu te peço que nessa hora, Pai, os seus ministros, as suas ministras que aqui estão, Pai, com a tua palavra ardente em teu coração, Pai, que dia após dia venham ser usados de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor, o teu poder, a tua glória sobre a sua vida, sobre esta terra, porque eles estão cheios, Senhor, do teu poder, cheios, Senhor, da tua graça, cheios, Senhor, da tua glória. Pai, revista-nos com a tua autoridade, nos capacita, dai-nos entendimento e discernimento para sempre fazermos aquilo que o Senhor agrada, não a nossa vontade, não os nossos deleites, mas o teu querer. Pai, que a tua vontade seja plena sobre a nossa vida e que nós venhamos ter total convicção de que nós estamos caminhando segundo o propósito que o Senhor determinou para cada um de nós. Pai, aqui estão homens e mulheres de valor, homens e mulheres que atenderam os seus chamados e nessa noite se prontificam, Pai, para atender a tua boa obra, para que através de vossas vidas um milagre possa acontecer, para que através de vossas vidas o Senhor manifeste a tua glória, rasgue os céus, a tua glória desça sobre nós e nós possamos ser impactados com o teu poder, com a tua virtude, com a tua essência. Pai, eu te glorifico não somente hoje, mas para todo o eterno sempre. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.